Uma das coisas mais fundamentais da vida é saber organizar a sua lista de prioridades. Essa palavra vai te ajudar muito, vai ajudar você a evitar muitos problemas, resolver muitos problemas, a colocar as coisas em ordem na sua vida. Então, continue aqui com a gente nos próximos minutos, eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar. É sempre um prazer para mim estar aqui dividindo, compartilhando a palavra de Deus com você, lhe ajudando de alguma maneira a se aproximar mais de Deus, a se apegar mais a Ele. E hoje nós vamos falar sobre Jó. Os 3 primeiros versículos do livro de Jó mostram as suas riquezas e como ele priorizava essas coisas, né? A ordem das maiores riquezas que Jó chegou a conquistar. Vamos à Bíblia, diz assim então o livro de Jó, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Aqui a Bíblia descreve as riquezas de Jó e fala primeiro de quem ele era diante de Deus. Essa é a maior riqueza, a comunhão com Deus, quem nós somos, o nosso interior em paz e conectado com Deus. Essa é a maior riqueza. A segunda riqueza, no versículo 2, fala sobre os filhos e filhas, a família de Jó. Abaixo de Deus, a nossa maior riqueza é a nossa família. O nosso bem maior são as pessoas que estão à nossa volta, né? A nossa família, as pessoas que nós amamos, que nos amam, as pessoas que fazem parte da nossa família. E somente depois, no terceiro versículo, vai falar das riquezas financeiras de Jó e os animais que ele possuía, não é? Essa é a ordem que nós precisamos manter. Primeiro Deus, nosso interior, a nossa comunhão com Ele. Depois família. E depois o trabalho, a vida financeira. Tudo isso é importante. Só que se a gente inverte as ordens, se a gente troca as prioridades, nós vamos acabar tendo problemas. A pessoa que inverte essa ordem, ela vai acabar tendo problema. Família é muito importante, mas se você coloca a família acima de Deus, dificilmente você vai conseguir até mesmo ter paz verdadeira na sua casa. Dinheiro é muito importante, mas se você coloca o dinheiro acima da família, você vai acabar tendo problemas, desentendimentos dentro de casa. Se você coloca o dinheiro acima de Deus, acima da sua comunhão com Deus, você pode até conquistar muito dinheiro, mas você não vai ter paz. Se você coloca o dinheiro como prioridade, e eu não estou dizendo que ele não seja importante, mas que ele não pode ser prioridade. Porque se você o coloca como prioridade, ainda que você conquiste uma casa muito grande e bonita, do que vai adiantar se essa casa estiver vazia? Porque você não soube cuidar, priorizar a sua família. Do que vai adiantar você ter uma conta bancária cheia, o bolso cheio e a alma vazia, porque você colocou o dinheiro acima de Deus? Uma cama muito confortável, uma cama grande, mas que sobra espaço porque você não tem um marido, não tem uma esposa, porque você colocou o dinheiro acima da família, acima de Deus. Consegue perceber? Dinheiro é importante, mas precisa estar no seu devido lugar. Família é mais importante do que dinheiro. Se você tiver que optar entre ganhar um pouco mais de dinheiro e acabar perdendo a família, é melhor você optar por continuar ganhando um pouco menos, mas você manter a sua família, cuidar da sua família, ter tempo para se dedicar à sua família. Família é muito importante e mais importante do que dinheiro, mas também não é mais importante do que Deus. Não adianta você cuidar tão bem da sua família e não cuidar de você. Não cuidar do seu espiritual, do seu interior, da sua comunhão com Deus, até porque você precisa estar bem para poder cuidar da sua família. Você precisa estar forte espiritualmente, emocionalmente, para quando a sua família precisar, você estar apto, você estar pronto, preparado para ajudá-los. Quando nós priorizamos a Deus acima de tudo, nossa comunhão com Deus, aí as coisas começam a se encaixar. Saber ordenar a sua lista de prioridades
vai te poupar de muitos problemas. Saber ordenar a sua lista de prioridades vai fazer com que você alcance uma vida plena. Aí vamos voltar lá no primeiro versículo de Jó, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. A maior riqueza, o maior tesouro de Jó, sua comunhão com Deus. Então veja que o relacionamento de Jó com o céu era um relacionamento de temor, de respeito, de reverência. Isso naturalmente fazia com que, com respeito a Satanás, ele se desviasse, ele se afastasse. E com respeito aos homens, às pessoas ao seu redor, ele andasse com retidão e integridade. O nosso relacionamento com Deus muda a forma como nós nos relacionamos com os demais. Com o céu, o relacionamento de Jó era de temor, respeito e reverência. Naturalmente, com Satanás, era de se afastar, e com as pessoas, com o próximo, era de respeito também, era de retidão e de integridade. E veja até que quando Deus foi exaltar a Jó diante de Satanás, Deus não falou sobre as muitas riquezas de Jó, ou sobre o grande número de filhos que ele tinha. Não foram essas coisas que Deus exaltou a Jó diante de Satanás, mas foi justamente sobre o seu temor, a sua reverência, foi sobre o seu caráter, a sua comunhão com o Eterno. E aí no versículo 2 fala da segunda maior riqueza, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Essa era a segunda maior riqueza de Jó, né? A sua família, ele sabia cuidar, priorizar a sua família, ele orava pelos seus filhos. E lá no versículo 3 vai falar então dos muitos animais que Jó tinha. E uma coisa que é interessante aqui é que, pelo visto, Jó gostava mesmo de animais, né? Era grande a quantidade de animais que ele tinha. Isso não tem problema, porque ele sabia priorizar da forma correta. Você também pode gostar muito de algo, não há problema nisso. Talvez você goste de futebol, por exemplo. Qual o problema? Nenhum. Desde que você saiba mantê-lo na ordem correta, né? Você não pode colocar o futebol, o esporte, acima de Deus. Não ter tempo para buscar a Deus por causa do esporte. Não pode colocar acima da sua família, como nós vemos em alguns casos, que há pessoas que são capazes de vender seus bens para poder acompanhar um time de futebol e acaba até prejudicando a família. Você vai acabar tendo problemas se você inverter as ordens. Você gosta de academia, você gosta de cuidar do seu corpo, da sua saúde, não tem problema nenhum, excelente. Mas que isso esteja na ordem correta, não esteja acima da sua família, não esteja acima de Deus, certo? Se você souber priorizar da forma correta, saiba que isso é uma das coisas mais fundamentais da vida para que você alcance, então, uma vida plena. A frase para hoje é: saiba organizar a sua lista de prioridades. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Meu Deus, nós unimos a nossa fé agora, meu Pai. Estamos distantes fisicamente, mas em espírito nos unimos nesse momento. E eu oro por cada pessoa que acompanha agora essa mensagem, não por acaso, não por coincidência, mas por um propósito do Senhor. Meu Deus, que através de cada mensagem o Senhor venha fortalecer todos aqueles que têm nos acompanhado aqui, que têm escutado a palavra do Senhor saída da nossa boca, e que o Senhor continue a nos usar para abençoá-los. E eu oro, meu Deus, porque eu sei que cada pessoa tem as suas necessidades, tem os seus problemas, as suas lutas. E eu peço agora que o Senhor venha nos ajudar. Meu Deus, nós contamos com o Senhor. O Senhor é a nossa maior riqueza. O Senhor é o nosso maior tesouro, meu Deus. Nós não priorizamos as coisas dessa terra acima do Senhor de maneira nenhuma. Mas as coisas aqui na terra também são importantes. Menos do que o Senhor, muito menos, incomparavelmente, mas também são importantes. E eu sei que há pessoas agora preocupadas por uma situação financeira, por uma situação na família, por algo que precisa se resolver ainda hoje. Eu peço ao Senhor, ajude, meu Deus. Coloca a tua mão, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, cuida dessa pessoa, cuida daquilo que foge do nosso alcance. Nos ajude a vencer as situações difíceis que temos enfrentado e nos ajude sempre a sabermos priorizar de forma correta as coisas da vida. É isso que nós te pedimos, que o Senhor alcance nesse momento cada pessoa, que essa oração, meu Pai, faça o Senhor tocar em cada pessoa que acompanha essa mensagem, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Seja abençoado por essa palavra, se te ajudou de alguma maneira,
compartilhe com alguém, mande para sua família, envia lá no grupo da família, nos grupos aí que você tem, no WhatsApp, compartilhe no status do seu WhatsApp. A fé é melhor quando compartilhada. Então vamos divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, é sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco das Escrituras com você.